não são difíceis de manipular e representam um enorme ganho de simplicidade e exatidão quando comparados ao manuseio de propriedades e condições. Por exemplo, mostrar que um conjunto está contido em outro equivale a mostrar que a propriedade que define o primeiro implica na propriedade que define o segundo. Vixe! Até a questão aqui, né? Que as propriedades e regras operatórias dessa álgebra, como por exemplo essas duas, não são difíceis de manipular. Isso é verdade e representa um enorme ganho em simplicidade e exatidão quando comparado ao manuseio de propriedades e condições. Até aqui está de boa. Que é melhor você manipular uma letrinha só que significa uma grande coisa, né? Preguiçosamente é mais fácil manipular. Agora esse por exemplo aqui que matou, né? Por exemplo, mostrar que um conjunto está contido em outro equivale a mostrar que a propriedade que define o primeiro implica na propriedade que define o segundo. P implica que. Se P, então que. Aí lascou tudo. Lascou pra mim, né? Eu fiz EJA, então. Mas, caraca, bicho. Não explicou o que é relação de implicação, não deu uma. Sabe? Não correlacionou o que é a relação, né, a relação de inclusão com a relação de implicação. E aí joga essa afirmação aqui, para quem está enferrujado em teoria de lógica, já foi, né? Dá para entender isso aqui? Ou eu estou falando drama em cima de nada? E aplicar a propriedade antissimétrica da inclusão. Ele nem explicou o que é inclusão. E aplicar a propriedade antissimétrica da inclusão de conjuntos. Ele está partindo da premissa que você lembra o que é a teoria dos conjuntos, tá? Ele está partindo as duas. Para ler esse material aqui, tu não pode estar enferrujado nem em teoria dos conjuntos, nem em lógica matemática. Se você entende lógica matemática, se você entende teoria dos conjuntos, isso aqui é uma revisão, sabe? Belezinha. Agora, se você enferrujou, meu amigo, eu já tive estudante de mestrado que o cara nem teve lógica na graduação, tá? Vamos lá. E aplicar a propriedade simétrica da inclusão de conjuntos para demonstrar a igualdade de conjuntos. Essa propriedade você lembrava? Essa propriedade você lembra? A dissimétrica é para qualquer correlação, né? Então, assim, se o A se relaciona com B e o B se relaciona com A, então o A é igual a B. É isso que eu quero dizer. Neste caso, essa relação é a relação de inclusão. Equivale a demonstrar a equivalência entre as condições que os definem. P, se somente se Q. Essa discussão será aprofundada em sessões 1.3, 1.4 e 1.5 a seguir. Tomara. Existe um conjunto excepcional e intrigante. O conjunto vazio. Essa aí é problemática. Designado pelo símbolo. Pode ser esse ou aquele par de chavinhas, tá? Ele aceita. É uma bola cortada, né? Ele é aceito como um conjunto porque cumpre a utilíssima função de simplificar as proposições. Olha como você é importante aqui, a gente vai te deixar como conjunto, mesmo a gente achando que você não seja, evitando uma longa e tediosa menção de exceções. Qualquer propriedade contraditória serve para definir o conjunto vazio. Por exemplo, tem-se que o conjunto vazio é igual a x, tal que x é diferente de x. Ou seja, x é o conjunto de todos os objetos x, tais que x é diferente de si mesmo. Seja qual for o objeto x, tem-se sempre que x não pertence a vazio. Por que não? Não tem como. Aí faltou, né, o princípio da identidade, tá? Mas aí está partindo da premissa de que você lembra de lógica matemática. No livro do Edgar de lógica matemática não tem o princípio da identidade, ainda tem isso. Em muitas questões matemáticas é importante saber que um determinado conjunto x não é vazio. Para mostrar que x não é vazio, deve-se simplesmente encontrar o objeto x tal que x pertence a x. X, né, pertence a x. Beleza. Outros conjuntos curiosos são os conjuntos unitários. Dado um objeto x qualquer, x, o conjunto unitário formado só pelo x, tem um único elemento que é esse objeto x. Estritamente falando, x e o conjunto x não são a mesma coisa.
Isso aqui, essa chatice dele eu compartilho, tá? Tem muita gente que diz que é a mesma coisa e eu não concordo. Infelizmente eu não tenho esses dois links. E é isso, tá? Então aqui a gente finaliza essa sessão. Tá, deu pra entender? Isso aqui, ele não tá explicando muita coisa não, tá? Ele tá só falando, citando, mas assim, o objetivo dele é só dizer, olha, a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Você tem que lembrar isso aqui lá de teoria dos conjuntos lá de lógica matemática. Se você não lembra, vai pesquisar. Ei, difícil aqui, ó, tá? Belezinha. Dúvidas, comentários, sugestão, deixa aí embaixo. Até a próxima.